No ar, o Resenha Tricolor número 215, cara, final de semana sem jogo, mas também deu pra gente curtir, né, cara? Que jogaço quarta-feira, hein, meus amigos? Era o jogo emocionalmente mais importante do campeonato até então e passamos com maestria. Boa noite, Barolo, bem-vindo. Atropelo quarta-feira, hein? Acho que foi uma das partidas mais sólidas do São Paulo e com destaques individuais importantes, né, cara? Eu vi alguns jogadores me surpreenderam pelo bom futebol. Você vê o que jogou o Juan Fran, o que jogou aquele pique do Arboleda aos 90 e tantos minutos. Então, acho que foi uma vitória para dar confiança. A gente tinha conversado na semana passada, né? Que se o Diniz soubesse administrar a derrota para o Corinthians, podia ser a última derrota do São Paulo no campeonato. E aí vamos com tudo contra o Grêmio, deu para descansar alguns jogadores, o Luciano fazendo tratamento em 3 períodos, vai ser relacionado, viaja, não sei se joga. Muita coisa para a gente falar do São Paulo, otimista, né? Boa. Rodrigo Junqueira. Porra, Caião, Barolão, feliz de estar aqui, meu, vitória atropelando. Agora quero olhar para frente, né? Quarta-feira, jogo importante, cara, estamos preparados. Estou ansioso por aqui. Acho que São Paulo mostrou, deu a resposta que a gente queria, né, Caião? A gente falou dos 6 pontos, a gente falou da importância de ser contra o Atlético que briga por título. E agora estamos aí jogando bem, todo mundo temendo um pouco, pelo menos, e respeitando São Paulo. É isso. Abertura, produção. Eu me lembro, cara, que a gente foi gravar nas vésperas de São Paulo e Flamengo, na Copa do Brasil, e a gente estava aqui receoso, fazendo todas as análises, que o Flamengo, assim como o Grêmio, é um time fortíssimo, mais acostumado à competição. E eu me lembro exatamente de você usar o termo: se tem um momento bom para a gente pegar o Flamengo, é agora, porque tinham jogadores convocados, jogadores machucados, né? Se tem um momento bom para pegar o Grêmio, é agora, depois de ter tomado a sapatada do Santos, tropeçada no Brasileiro. É um time que o Renato Gaúcho chegou a falar que era o melhor do Brasil. Depois disso, as coisas começaram a desembestar. Isso pode ser bom ou ruim para o São Paulo quarta-feira, cara? Eu acho que tem os dois lados, Caião. Primeiro porque é o seguinte, o Grêmio tá cansado, cara. Você assistiu? Eu assisti contra o Goiás, você vê visivelmente os caras estão cansados. Estavam disputando 3 campeonatos, né? E Libertadores tem essa coisa do deslocamento, que você faz conexão, é cansativo. O calendário já está apertado por tudo que está acontecendo. O calendário do Grêmio estava mais apertado ainda por causa das 3 competições. O que me preocupa, o lado ruim, agora os caras só vão focar na Copa do Brasil, mais do que no Brasileiro, porque no Brasileiro os caras estão mais para baixo. Então, às vezes, na cabeça do próprio jogador, deve funcionar o seguinte: o ano agora é Copa do Brasil. Para ganhar o ano, tem que ganhar a Copa do Brasil. Então, é o time mais copeiro, que a gente sempre fala aqui, é o time que sabe disputar essa competição. Eu estava fazendo uma live agora há pouco no Boteco do Barolo, um cara falou assim: Barolo, mas você fala tanto de time copeiro, mas não tem torcida. Não, mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mentalidade do jogador no jogo de mata-mata. Os caras entram, a mentalidade do jogador do Grêmio no jogo de mata-mata é diferente. Eu estava vendo uma entrevista do Igor Gomes, ele estava falando, se a gente entra desligado, acabou o campeonato. Você perdeu, você toma um 3-0 lá, é dificílimo reverter. Então, o Igor Gomes até usou o termo virar a chavinha. Eu acho que é muito isso. O Grêmio é copeiro por causa disso, ele vira a chave muito fácil, né? Teve essa trauletada que eles tomaram na Libertadores, que é um jogo de mata-mata também. Jogaram pior os 2 jogos contra o Santos, né? Eu vi os 2. Mas é um time copeiro. É o time que os caras viram a chave muito rápido. Eu acho que o que pode ser aliado do São Paulo nesse jogo contra o Grêmio é o cansaço dos caras, que quer queira, quer não queira. Vocês viram? A gente conversou aqui, muita gente estava achando que o São Paulo estava sem perna contra o Corinthians. Vocês viram o pique que o Arboleda deu nos 90 e tantos minutos? Não era falta de perna contra o Corinthians. Não era falta Foi de bem perna demais, contra o Corinthians, cara. Bem demais. Não era falta de perna. Então a gente vai jogar contra um adversário cansado, um adversário com a moral mais baixa, porque tomou uma trauletada de 4, foi eliminado da competição mais importante para eles. Mas é o Grêmio, né, cara? É o Grêmio. Lembrando sempre que a gente conversou aqui, o time que mais encaixou contra o São Paulo no Morumbi, que mais trouxe dificuldade para o São Paulo foi o Grêmio. Concordo.
Concordo e só fazer um adendo também, né, cara, que é um grupo que tá junto há muito tempo, né, já deu respostas de outros campeonatos, sabe ganhar, sabe perder. O Renato Gaúcho é um cara malaco, mas é o que vocês falaram, né, cara, tá na lona, né, tá acuado, tá nas cordas, porque, porra, desempenho pífio que teve, inclusive eu vi o jogo com o Santos, cara, eu acho que São Paulo tem tudo para fazer um jogo parecido, com uma abafa, com uma pressão, que os caras realmente caíram nas ideias do Cuca lá. Se o São Paulo conseguir repetir, porque a minha preocupação contra o Atlético Mineiro é um pouco da minha preocupação contra o Grêmio. Emocionalmente era um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro, porque a gente perdeu o clássico, aí a gente mesmo estava discutindo aqui a repercussão na torcida sobre essa derrota para o clássico. A minha torcida no começo do jogo era, cara, vamos fazer um gol no começo, vamos fazer um gol no começo, vamos fazer um gol no começo, para emocionalmente o time se estabilizar de novo. Eu acho que se a gente faz um gol no começo contra o Grêmio, o moral nosso, obviamente, cresce e o dos caras pode ser que dê uma desestabilizada, dado os últimos resultados que eles vêm tendo. Então, acho que pelo nosso formato de jogo, cara, seria muito importante. Como aconteceu no Flamengo no segundo tempo lá, fizemos um gol, como matou o jogo. Acho que se a gente conseguir encaixar um joguinho, acha um golzinho ali, eu acho que as coisas podem ficar boas pra gente, mas continuo achando que o Grêmio é favorito, hein? Vamos nessa levada, né, Caio? Concordo com você também, cara. Acho que aos poucos se constrói, o time tá unido. Acho que o Grêmio continua favorito por estar cascudo. O São Paulo caiu nos resultados aí que a gente acreditava que ia melhor e campeonatos um pouco mais fáceis do que aconteceu, né? O que a gente falou, precisa dar uma resposta, cara. Precisa ir para a final, precisa jogar bem, precisa achar pelo menos um gol lá para dar uma pressão nesses caras, porque é o que vocês falaram, vai ser um balde d'água nos caras, um gol lá, vai passar um filme pela cabeça, cara. Agora o São Paulo tem competência para isso e até fico na dúvida se o Luciano não jogasse, não repetiria o que fez com o Atlético. Eu ia até perguntar isso para vocês, cara. Luciano não treinou hoje, como o Barolo falou no começo, deve ser relacionado, se vai jogar ou não. Vocês arriscariam colocar o Luciano? Porque claramente ele não vai estar 100%, né? Mas é um jogo fundamental para o São Paulo. Por outro lado, domingo tem o Fluminense, que também é um jogo fundamental. Na outra quarta tem o Grêmio de novo, que também é um jogo fundamental. E dia 6 de janeiro tem o Red Bull, que também é um jogo. São Paulo agora só tem final. Vocês arriscariam colocar o Luciano? Porque eu acho que o Luciano é importantíssimo para o São Paulo. A gente não sentiu falta dele, porque eu acredito que o Tietê foi um elemento surpresa que pegou todo mundo de desprevenido. Agora ele já não vai ser esse elemento surpresa. O Tietê ele se movimentou de uma forma que poucas vezes eu vi um jogador do São Paulo se movimentar no time principal. Ele marcava lá na frente, ele dava o passe, não que ele tenha feito a melhor partida da carreira, mas assim, ele preencheu os espaços como poucas vezes eu vi um jogador preencher. E agora ele deixa de ser elemento surpresa, né? Ele foi contra o Atlético, agora o Renato já está mais preparado para uma eventual entrada do Tietê. E aí, Barolo, o que vocês fariam, cara? Eu acho que pela partida que o São Paulo jogou como um todo, né? A entrada do Tietê foi importante, mas a gente não sentiu falta do Luciano, né? Por incrível que pareça, a gente, claro, você sente que é o jogador um dos mais importantes da equipe, mas em termos de resultado ele não fez falta. E eu acho que por essa segurança que o São Paulo jogou contra o Atlético, que não foi um lance, não foi um jogo que ganhou na sorte, fez um gol e se trancou e o Atlético massacrou. Não foi uma vitória com uma propriedade enorme, né, cara? Uma das mais importantes em termos de propriedade, de vencer, foi contra o Atlético. Então, eu acho que a segurança nesse esquema, que foi contra o Atlético, pode dar na cabeça do Diniz a mesma segurança para jogar contra o Grêmio. Eu não arriscaria colocar o Luciano sem estar 100%, sem ter treinado todos esses dias, fazendo tratamento de manhã, de tarde e de noite. Eu não arriscaria. Você coloca no primeiro tempo o Luciano e ele se estoura, você perde o cara para o resto da temporada. O prejuízo é muito maior. Eu acho que pode colocá-lo no banco. O fato dele não treinar, não ter treinado esses últimos dias, os especialistas dizem o seguinte, que nem é tão importante ele não treinar, porque ele já está jogando com o time. Então, não precisa ele já está com ritmo, ele já está entrosado. É muito mais importante você treinar quem vai substituí-lo, porque ele não está tão acostumado assim. Vai levar, coloca no banco de reservas, é o primeiro tempo de um jogo de 180 minutos,
Eu acho que você pode esperar, não tem esse desespero. Se o São Paulo precisasse ganhar de 3-0, beleza, aí você põe, é tudo ou nada. Mas nesse momento, eu acho que pode colocá-lo no banco, ver o que acontece, porque o time foi muito bem contra o Atlético com o Tietê, e aí no segundo tempo você toma as atitudes que você tem que tomar. Assina embaixo, cara, e até, acho que até mais do que isso, acho que a gente precisava pensar contra o Fluminense também, porque ele precisa estar bem, né, cara, precisa jogar talvez só a volta contra o Grêmio, porque não foi nem a campo ainda, precisa dar uma olhada com calma em tudo isso, porque o campeonato... você tá falando do Luciano, não o time. Do Luciano. Ah, sim. Luciano, não. Achei que você estava falando em time misto contra o Fluminense. Nem a pau, só o jogador. Tô falando especificamente do jogador. O resto aí, com tudo, é o que vocês falaram, cara. Eu acho assim, tem que repetir o que deu certo. Se o cara marcar ali e ficar de olho no Tietê, tem, por exemplo, o Vitor Bueno, que entrou bem pra caramba, é outro tipo de jogador, cai mais pra ponta, é uma coisa um pouco diferente, mas eu apostaria no que deu certo e não ia colocar a peça para desgastar agora não, concordo com o Barão. Eu acho que eu também, cara, eu acho que eu iria nessa linha também. Eu só assustei que você falou, repensar contra o Fluminense. Eu falei, não, cara, o Fluminense é jogo importantíssimo. A gente abriu 7 pontos do Atlético Mineiro e eu queria fazer essa pergunta para vocês. Vocês acham que tem mais quantos times disputando o Campeonato Brasileiro? Porque o Grêmio deu uma tropeçada, o Palmeiras deu uma tropeçada, a rodada, assim, até o terceiro gol do Bahia, a rodada estava excelente, né? Depois se desenhou a virada do Flamengo, assim. Quais são as nossas preocupações no Campeonato Brasileiro, vocês acham? São Paulo, Flamengo e Atlético, São Paulo e Flamengo, ou o Grêmio e Palmeiras ainda tem chance? Porque o Barolo falou semana passada, é uma rodada e muda tudo, né? Cara, eu acho o seguinte, o São Paulo vai disputar ponto a ponto até o final do campeonato com o Flamengo, e o Atlético vem um pouco mais abaixo. O que acontece? Se você parar para pensar, se o Flamengo ganhar todos os jogos é campeão, se o São Paulo ganhar todos os jogos é campeão. Então eu acho que vai ser pau a pau até o final com o Flamengo, e o Atlético, pelo que está oscilando, deve vir um pouco atrás. A minha grande preocupação, desde que o Flamengo saiu da Libertadores, é o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Esses caras estão focados, esses caras estão pressionando o juiz, vem o Rogério Ceni fazendo insinuação. Porque bem sujo, né? A tática bem nojenta do Flamengo e do presidente. Mas é comum, que não é ele, né? É comum, né, Diogo? Vindo de lá, é o time da mídia, é o time que tem mais torcida. Então, assim, comprar briga contra o Flamengo sempre é roubada. Então, eles já estão fazendo esse jogo de bastidores, não é de agora, já estão fazendo faz tempo. Depois que eles saíram da Libertadores e focam só no Campeonato Brasileiro, é isso. Então, o que tem a ver com o que o Rogério Ceni falou, que árbitro... Eu vou só citar um exemplo para vocês. O árbitro que expulsou o Gabigol por ofensa foi o mesmo árbitro que expulsou o Fernandão do Goiás por ofensa. E adivinha contra quem? Contra o Flamengo. Então, na verdade, o que o Rogério Ceni está fazendo, o que o presidente do Flamengo está fazendo, nada mais é do que jogar pressão nos árbitros que vão atuar, vão trabalhar nos jogos do São Paulo. Nada mais é do que isso. É pressão, não tem nada. Então, o São Paulo não pode mais jogar com o árbitro carioca. Então, esquece. É a pressão que ele vai jogar, é sempre na mídia, sempre alguém insinuando alguma coisa, a história do caboclo. Todo pênalti não marcado para o São Paulo vai gerar essa discussão. Todo lance que o São Paulo possa ser favorecido vai gerar essa discussão. O que o Rogério Ceni está fazendo é entrando no esquema que sempre teve do Flamengo, de insinuar, de pressionar, sempre vai ser assim. E vai ser assim até o final do campeonato. Pode ter certeza disso. Se for contra o Grêmio, o Renato Gaúcho vai falar. Se for contra o Palmeiras, o técnico do Palmeiras vai falar. Todo mundo vai falar. Vai ter sempre essa ladainha que o São Paulo é beneficiado, sempre. Não me causou nenhuma surpresa, talvez tenha me causado um pouco mais vindo do Rogério Ceni. É isso que eu queria falar. Mas eu também não esperava que ele fosse deixar o Fortaleza na mão depois de dar a palavra que ele deu para o Fortaleza. Então, também já não me surpreende essa postura do Rogério Ceni. Então, vai ser sempre assim, é só mais uma pressão para quem vai apitar os jogos do São Paulo. Porque eu acho que fazer a pressão faz parte, o Flamengo joga sujo, a gente vê como eles estão lidando com os problemas aí do Ninho do Urubu e tal. Agora, o Rogério fazer insinuação porque ele poderia falar, puta, o juiz foi mal, tem errado contra a gente, ele poderia passar a mesma mensagem sem insinuar que estão roubando para o São Paulo, porque em 2009 o próprio Rogério perdeu um campeonato brasileiro porque suspenderam um monte de jogador na reta final
para o Flamengo ser campeão. O Rogério já sentiu na pele o que é estar do outro lado, e ele, fazendo esse tipo de insinuação, ele tira os méritos dele mesmo, cara. Eu confesso que eu fiquei, cara, revoltado com a insinuação do Rogério. Eu não esperava, eu acho que ele poderia cobrar, poderia pressionar, poderia fazer o diabo a quatro, mas sem deixar entender que era para proteção do São Paulo, sabe? Eu acho que eu até escrevi isso no Twitter. Eu acho que pela primeira vez o torcedor são paulino está vendo o Rogério com os olhos que os rivais sempre viram. Porque o Marcos sempre foi um puta cara legal, que era rival e tal, e todos os rivais sempre gostaram. O Rogério, todos os rivais sempre odiaram. Sempre odiaram. Não tem um cara que torce pro Palmeiras, pro Corinthians, que goste do Rogério. Todos odeiam. E eu acho que o São Paulino hoje está entendendo por quê. Porque o Rogério, ele se coloca de uma forma que, cara, eu jamais faria o que ele fez. Jamais, cara. Eu não faria essa insinuação, porque ele está jogando contra o que ele ajudou a construir, sabe? O que ele mesmo viveu. Sem dúvida. Foi muito de mau gosto a colocação dele. Concordo, Caio. E acho que inverte totalmente o que o pessoal está falando, né? Ele desceu um degrau, né, cara, como treinador, como pessoa, né, nesse tipo de comentário, nesse tipo de participação com a diretoria do Flamengo, realmente ultrajante o comportamento. Mas também cabe ao São Paulo aí o que vocês falaram, né, cara? Ignorar, dar uma resposta em campo. Só um parênteses antes de a gente mudar, porque aí porque muita gente vai escrever aqui no próprio comentário, mas ele tá trabalhando, ele tem que defender o dele. Legal. Só que o Muricy Ramalho defendeu o Palmeiras e o Muricy Ramalho defendeu o Santos, e eu nunca vi o Muricy fazer insinuação que diminuísse o São Paulo. Eu nunca vi o Muricy fazer média para a torcida do Palmeiras ou para a torcida do Santos, diminuindo a nossa torcida. Ele provavelmente bateu no símbolo do Santos, comemorou com a torcida do Palmeiras, mas nunca diminuiu o São Paulo. Então o Rogério, ele pode fazer o que ele quiser com a torcida do Flamengo, ele está dentro do direito dele. Mas não contra o São Paulo, porra. Eu não esperava isso dele, cara. Eu não esperava. Eu também não. Eu ia falar que só não tem espaço para fazer isso mais no futebol de hoje em dia, né, cara? Caráter e ética que falta, os poucos que estão aí não pode ter esse tipo de comportamento. É só isso que eu ia falar antes de passar pro Barolão aí. A única coisa que eu tenho mais certeza, depois disso, a convicção que eu tenho mais forte é a seguinte: eu sinto pelo Rogério Ceni hoje a mesma coisa que ele sente pelo São Paulo. A mesma coisa. Um respeito, teve o passado, foi legal, bacana, mas acabou. O relacionamento do Rogério Ceni com o São Paulo acabou quando ele decidiu ser treinador de futebol. Que ele foi acabou o relacionamento aí. Eu esperava, eu acho esse tipo de insinuação covarde, não só por ser o São Paulo, podia ser contra o Goiás. É verdade. Tem razão. Palmeiras, esse tipo de insinuação é covarde. É covarde porque não tem prova, é covarde porque é falácia, e principalmente porque é o São Paulo. Mas se fosse contra o Santos, ia ser igual, contra o Palmeiras, ia ser igual. A posição dele é nojenta. Essa posição que dá nojo. Isso que eu não esperava dele. Essa posição baixa, essa atitude baixa do Rogério Ceni de fazer insinuação que algum time está sendo beneficiado. É que, porventura, é o nosso time que ele está insinuando. Mas a atitude é baixa de insinuar, seja contra qualquer instituição. Você tem toda a razão, Barolo, toda a razão. E eu até escrevi também, os caras falando, porque é uma afronta colocar árbitro paulista para apitar o jogo do Flamengo. Um monte de carioca apitou o jogo do São Paulo e outras. Você imagina se escalam o Luiz Flávio de Oliveira, eles iam reclamar de ser paulista? Exatamente. Não iam nada. Mas beleza, vamos lá. A gente se preocupa com o Flamengo na última rodada, cara. Qual a perspectiva para São Paulo e Fluminense aí, cara? O que vocês acham? Vai aí, Barolão. Acho que não. São Paulo tem tudo pra puta, cara. Acho que é um momento de atropelar o Fluminense. O Fluminense vinha bem, ou vem bem, mas fez um desmonte aí, perdeu o técnico importante nesse caminho. E vem sem Hudson e Ganso. Exato. E mais uma vez com o Marcão aí de interino. Então, acho que, cara, a motivação é baixa desses caras para mostrar qualquer serviço pro Marcão, e a nossa é gigante. Eu acho que é o que você falou, Caio. Se quiser ser campeão, é obrigação ganhar do Fluminense, é obrigação, e depois ganhar do Bragantino também. Porque precisa fazer uma sequência boa, precisa ir reduzindo esses jogos, que, a gente perdeu um pouquinho a gordurinha também, né? Então eu acho que tem que atropelar o Fluminense. Então, você sabe que na verdade não, né? O São Paulo e o Flamengo fizeram exatamente a mesma pontuação no segundo turno.
não, A gente manteve a mesma distância. Sem dúvida, verdade, aquele empate que não estava no meio do caminho só. É que, na verdade, só dois times dependem de si para ser campeão, né? Flamengo e São Paulo. Se o Flamengo ganhar todos os jogos, é campeão. Se o São Paulo ganhar todos os jogos, é campeão. A gente nem precisa ganhar todos, a gente pode empatar o último. Sim, exato. E eles têm um jogo a mais para jogar, né? Então eles precisam ganhar 13, a gente precisa ganhar 12. Então, para a gente, é o que eu falo, se tá difícil, todo mundo, o Flamengo tá chegando desesperador, se tá difícil pra gente, imagina para eles que estão atrás, cara. Eles têm uma ladeira para subir aí, o São Paulo tá regular, cara. Essa partida contra o Fluminense, eu só espero, torço bastante para que o resultado do jogo de quarta-feira, seja ele qual for, não interfira na partida contra o Fluminense. Se você perde de 3-0 do Grêmio, não interfira no jogo contra o Fluminense, que é um outro campeonato. Se vencer por 3-0 o Grêmio, também não influencie, porque é um outro campeonato. Exato. Só torço para que esse jogo contra o Grêmio não influencie em nada o jogo contra o Fluminense. Que independente do resultado a favor ou contra, os caras entram com a mesma seriedade, pensando, virando a chavinha, que é o Campeonato Brasileiro, que é uma final de campeonato contra o Fluminense, ainda mais eles que vêm com 2 reforços, que são a ausência do Hudson e do Ganso. E a gente com uma turma pendurada ainda, né? Então, precisa tomar cuidado para esse rodízio ser aos poucos, para não ficar muito desfalcado aí, né? Então, acho que tem 8 jogadores ainda pendurados, exato, né? Porque o Dani Alves voltou. Hã? Tava o Dani Alves que voltou, né? Não, e o Tietê também saiu, o Tietê não joga. E força máxima, né, Barolo? Sim, eu nem te perguntei. Aliás, eu acho que a gente tem que sempre enaltecer aqui, sempre que for possível, o primor de preparo físico do São Paulo, tanto em relação a lesões, que a gente só teve o Luciano lesionado, e pelo que o time está correndo no segundo tempo. Contra o Atlético, foi um exemplo, um campo pesado, aquele dilúvio que caiu no Morumbi. Então, eu acho que a gente sempre tem que enaltecer. A gente sempre criticou tanto, eu tive uma postura muito crítica em relação ao Departamento Médico e Físico do São Paulo. A permanência do treinador e da comissão técnica dele foi benéfica para isso também, um fator importante. A troca de profissionais, e o São Paulo está voando, mesmo disputando 2 campeonatos, praticamente um, né? Mas agora que vem o segundo, o último jogo contra o Flamengo faz tempo. Mas o primor da preparação física do São Paulo tem que ser aplaudido de pé. A gente lembra em 2018, 2019, na época do Cuca, tanto jogador com lesão muscular, isso é passado, mesmo num ano dificílimo como esse, com um calendário apertadíssimo, o São Paulo primor de qualidade. Parabéns a todos os profissionais envolvidos, os preparadores físicos, a comissão técnica, a fisiologista, todo mundo está de parabéns. É verdade. E só um parênteses antes do próximo tema. O que você falou do campo pesado, cara, me impressionou. O Volpi não espalmou uma bola, cara. Ele segurou todas as bolas com o campo molhado, campo pesado, os caras batendo de longe. Se fosse o Sidão, eram 6-3 ali para os caras. Porra, essa posição tá resolvida, né? Vocês concordam? Já? Não, eu critiquei o Volpi aqui algumas vezes, tal. Tiro o meu chapéu. O Volpi muito bem na partida. Agora o Barolo falou da comissão técnica, falou da preparação física, do departamento médico, e oficialmente, né, inclusive o próprio Raí, todos seguirão, com exceção do Alexandre Pássaro, que se despediu hoje, até o final de fevereiro. Eu faria o mesmo. Alguém aqui pensa diferente? Tem que manter, né, cara? Não dá com o carro em andamento, você querer trocar os pneus, e o carro em primeiro, na liderança. Acho que é isso, né, cara? Perfeito. Manter todo mundo. Perfeito. Concordo. Manter, estender contrato. Aquela história até do Juan Fran também, jogador. A gente já se posiciona um pouquinho, também estenderia até o fim do ano. É o que você falou, Caio. E time que tá ganhando não se mexe, né? Então, aquela brincadeira. Ou se mexe, mas pelo menos a equipe como um todo, cara, tá dando uma resposta. Então, eu também ficaria. E, Barolo, você acha que a saída do Pássaro pode ter algum reflexo no elenco? Acho que não, né, cara? Não, porque ele é um cara longe do elenco, né? Eu acho que não tinha todo esse... Hoje o Casares fez, nesta segunda-feira, né? O Casares fez um discurso lá para os jogadores, comissão técnica, estava com o Leco do lado, deve viajar para assistir o jogo contra o Grêmio. Eu acho que tudo que precisa ser feito agora é um trabalho de continuidade. O São Paulo parou de correr atrás das coisas, parou de correr atrás de resultado, parou de correr atrás. Agora, tudo que for feito para manter o que está sendo feito, está sendo bem feito. A partida contra o Atlético mostrou isso. E a do Corinthians mostrou que foi uma oscilação normal no meio do caminho. Tudo tem que ser feito para ser mantido. Acho que o Pássaro não faz falta.
Eu acho que o Pássaro, avaliando a gestão dele de 6 anos, ele foi muito pior do que melhor, teve muito mais erros do que acertos. Tanto se você vê a galeria de foto de taça do Pássaro, está vazia. Então, para mim, isso demonstra a qualidade do trabalho dele. É um cara identificado com o Palmeiras, que foi trabalhar no São Paulo. Eu acho que o cara, acima de tudo, tem que ser profissional, mas o fato do cara torcer para outro clube, acho que se interfere diretamente na maneira como ele absorve resultados e fracassos. Se você torce para a instituição, o gosto da derrota é um, se você não torce, o gosto é outro. Eu acho que ele fez uma matéria outro dia, saiu no Globoesporte.com, ele falando sobre como é feita as contratações, o que, deu uma aula de administração, e eu comentei embaixo no site, eu comentei, só queria saber onde se encaixa a contratação do Calazans nessa maravilha toda de planejamento. Everton Felipe, que já não jogava, a gente contratou mais 50%. Exatamente. Então, bem caro, por sinal. Não fará falta. O que me preocupa, eu queria até perguntar para vocês, na gestão do Casares já, né, que nem começou, mas já começou, o que tem me preocupado muito, a única coisa que me preocupa, na verdade, é essa possível chegada do Rodrigo Caetano. Eu tenho ouvido muitos torcedores do Inter falando comigo nas redes sociais, dizendo que ele é péssimo. Eu vi alguns torcedores postando que o contrato dele acaba dia 31 de dezembro, não será renovado, já foi avisado. Os torcedores comentando, se for um sonho, não me acorda, graças a Deus, vai embora, esse cara é um lixo, não sei o quê. E isso me preocupa, porque está bem encaminhado o nome dele para ser o diretor de futebol. Então, eu acho que o Casares acertou mantendo o Raí, vai acertar mantendo o Diniz, está tomando as atitudes certas, mas essa contratação do Rodrigo Caetano me preocupa bastante. Então, eu queria falar um pouco sobre ele, cara, porque eu vejo muita gente da torcida do São Paulo questionando, ele trouxe o Abel no lugar do Kudê. Primeiro, o Abel para o Inter é o que o Muricy é para o São Paulo. O cinto apertou, é para ele que a gente liga. E cara, para mim, mais do que trazer jogador A, B, as perguntas que a gente deveria fazer, que eu não sei responder, eu não sei te falar se o Rodrigo Caetano é bom, porque eu não vivo o dia a dia desses times. Pelo feedback que você está dando da torcida, eu comecei a me preocupar. As perguntas que a gente deveria fazer é se o cara é um cara austero. O que é um cara austero? Que contrata bem gastando pouco, coisa que a nossa gestão era péssima. Gastamos muito e contratamos mal. Se é um cara que faz uma boa ponte entre a diretoria e o elenco. Isso até que a nossa diretoria atual faz bem. Eu acho que o Raí lida bem com o elenco, faz uma ponte boa com a diretoria. Rodrigo Caetano preenche esse requisito? Não preenche. Ele é um cara que paga comissão para empresário para qualquer transação? Ele tem parceria com 1, 2, 3 empresários ou ele é um cara que abre o leque e traz o que é melhor para o Inter? Eu não sei fazer essas perguntas, cara. Eu acho muito supérfluo a gente criticar. Ele trouxe o Abel para o Inter. Porra, o cara trouxe o Kudê, por outro lado, também, que ninguém falava de Kudê. O cara trouxe o Inter, bem ou mal, nesses últimos 2 anos, estava disputando o campeonato. O Inter chegou na semifinal da Copa do Brasil ano passado e era líder do brasileiro esse ano. Então, realmente eu não sei, Barolo. Eu vejo muitas críticas ao trabalho do Rodrigo Caetano, vejo mesmo. Eu tendo a achar uma contratação ruim, mas ele passou pelo Flamengo e ele montou a base do Flamengo campeão ano passado também. Então, cara, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, me parece que não é uma boa. Mas, por outro lado, tem todos esses pontos que a gente não pondera também. O Flamengo disputando o título, o Inter disputando o título, e as perguntas que a gente realmente tem que fazer, ninguém está fazendo. Cara, como ele é na gestão? Como que ele cuida do dinheiro do clube? O Inter está bem ou aumentou a dívida e explodiu? Essas perguntas que são realmente importantes para quem vai ficar com o nosso cheque. Vocês concordam? E tem um outro fator importante também, Caio, que eu acho o seguinte. Vocês viram, o Casares está formando uma espécie de comitê de futebol ali. Então, esse cara, o cara que chegar para ser diretor de futebol, vai trabalhar junto com o Muricy Ramalho, que vai trabalhar junto com a comissão técnica, que vai trabalhar junto com o Diniz. Até o Kaká, né? Tá nessa. Exato, até o Kaká, que é o estagiário não remunerado, que ele mesmo se intitula assim, né? Mas também vai fazer parte desse comitê aí. Não sei como é que a gente vai chamar isso. Mas essa junta que vai decidir o futebol. Esse cara, o Rodrigo Caetano, ele vai ter autonomia total em cima do Muricy, do Kaká e do Diniz? Ou esses caras vão conversar em um consenso junto com o presidente e vão chegar a uma conclusão? Porque depende também qual é a força que o Rodrigo Caetano chega. Ele vai mandar em todo mundo? Ele vai ser o cara abaixo do presidente? Ou ele vai se submeter
às opiniões do Muricy, vai se submeter às opiniões do Diniz, porque eu acho que vai ser dessa forma, ele vai se submeter sim, porque senão o Casares não teria falado dessa criação desse comitê do futebol. Claro. Sim. Então, eu acho que independente de ser austero, de ser, tudo isso são características dele, mas que vai se submeter ao Muricy, ao Fernando Diniz e ao presidente. E tem o Muricy validou, né? Não, exatamente. E acho que tem mais um ponto importante aí que a gente tem que colocar em questão é que qual é o tamanho do cheque que tem, né? Qual é o tamanho do São Paulo? 36 milhões para o ano que vem em contratação. Quantos? 176 milhões em venda de jogador e 36 milhões em contratação. Pois é, já começa a ser algo interessante para você poder fazer uma cobrança à altura para quem vem para o cargo. Eu acho um valor razoável para quem está. Acho um ótimo valor, na verdade, para quem está com o elenco montado. Mas eu vou te dar uma referência. A gente gastou esse valor no Volpe e no Trellis. Só. Eu sei, mas a gente está falando exatamente desse tipo de mudança. Um cara no Pablo e no Trellis, desculpa. É que eu queria falar dois ruins. Foi no Pablo e no Trellis. Exatamente 36 milhões. Então, mas aí passa pelo que a gente está falando. Um cara sensato, com austeridade, que não comete esse tipo de erro de comprar Jean, Everton, Felipe, pagar Pato, esses caras todos que não prestam, Trellis, esses valores exorbitantes. Mas se for para gastar, tem que gastar num cara bem assertivo e bom, ou uma turma para compor esse elenco que é bem bom também, né? Então, e o Barolo, você falou desse comitê aí, hoje também foi anunciado o Belmonte, que foi até cogitado ser diretor de futebol na gestão do Leco. Pelo que eu entendi, tá? Se eu tiver errado, me corrijam, porque ainda ninguém sabe ao certo como vai ser. Vai ter esse comitê e ao lado de cada diretor remunerado, a gente vai ter uma figura do clube para fazer essa gestão compartilhada. Então, o Belmonte deve ser esse cara do futebol que vai acompanhar o futebol, mas ele não é remunerado. Teremos provavelmente o Rodrigo Caetano, teremos o Muricy, Raí, a gente não sabe, né? Provavelmente não. O Lugano, provavelmente não, mas teremos o Kaká. Então, ao lado de cada figura remunerada, terá algum padrinho, sei lá como eles vão chamar, do clube para acompanhar a gestão. Hoje também o Dedé foi nomeado vice-presidente do Social, aos poucos. Agora, assim, se é para fazer um elogio, há 5 anos eu não vi o presidente do São Paulo com a camisa do São Paulo. Isso pode parecer besteira, cara, mas para mim tem um significado especial. O cara com a máscara do São Paulo, com a camisa do São Paulo, me parece que ele torce pro São Paulo. O Leco, cara, na máscara do São Paulo, ele tava com uma camisa rosa. Tipo, o cara não usa a camisa do São Paulo, cara. Passa despercebido. Mas são pequenos gestos que, para mim, fazem diferença, cara. Você faz questão de usar a camisa na rua, você também. O nosso presidente nunca tá com a camisa do São Paulo. Eu tenho uma coisa pessoal minha. Eu gosto muito de gente que dá a cara a tapa, de se expõe, entendeu? Não tem medo de se expor, não tem medo de levar porrada, não tem medo. O Casares é esse tipo de cara, independente de qualquer coisa. Você pode até concordar com as coisas que ele fala, discordar das atitudes dele, mas ele não se esconde. O cara que dá entrevista, o cara que dá cara a tapa, o cara que faz live, o cara que se apresenta, fazia isso como candidato, que eu acho que é do interesse dele mesmo. Continuar fazendo. Mesmo sabendo que dar entrevista para mim, por exemplo, não acrescenta em nada na eleição dele. Não vai ser, né? Não somos nós que decidimos, os torcedores que decidimos a eleição dele. A postura que ele está tendo depois de eleito, além das atitudes que ele está tomando que me agradam, é essa postura de, primeiro, hoje ele estava lá com o Leco, então esse trabalho de transição já vai ser feito de uma maneira que vai beneficiar o São Paulo. Ele dá a cara a tapa. Hoje ele foi lá falar com os jogadores. Amanhã ele vai viajar com o time. Ele podia simplesmente, olha, eu vou fazer a transição dia 1º, eu assumo aí, precisam resolver, vocês vão tocando o barco. Ele continua se mostrando, dando a cara a tapa e se apresentando, errando, acertando, porque o cara que se expõe desse jeito, ele vai errar e acertar. E não vai acertar sempre, não vai errar sempre. Vai errar, vai fazer besteira, vai postar foto dele com o Jorge Magno falando que é o Miranda, vai dar essas mancadas aí, é normal. Mas eu estou gostando da postura dele, de dar cara a tapa, e por enquanto ele está cumprindo, mesmo sem nem ter assumido ainda, aquilo que ele prometeu. Trazer gente de mercado, hoje tem o cara anunciando o cara do marketing, trazendo gente identificada com o São Paulo, como ele trouxe o Muricy, que seria a primeira pessoa que ele ia ligar. Então eu acho que antes de assumir o cargo, a postura dele me agrada, porque se expõe, porque dá cara a tapa, porque responde, porque está atuando já naquilo que ele prometeu de mudanças nessa estrutura do São Paulo. E uma das promessas de campanha que o Outen fez aqui no Resenha
era abrir a reunião de conselho para a torcida, né? E Sim. a primeira reunião foi essa semana, já foi aberta, por isso até que a gente tem acesso aos números, até estão considerando uma verba de patrocínio super baixas, que são só 16 milhões, a gente estava falando aqui em off, né, que dos nossos 7, 5 vencem agora dia 31, e eu não vou saber a fonte, eu li no Twitter, parece que o Banco Inter está encaminhado para ficar pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro por 2 milhões, e depois vão negociar uma eventual saída ou renegociar tal, mas até o final do Campeonato Brasileiro devem ficar. Barolo até trouxe a informação que todos gostariam de ficar, né, Barolo? Dos 7 patrocinadores da camisa, 5 o contrato acaba em dezembro, 2 acabam em março. A informação é que dos 5, todos têm interesse em renovar, até porque, né, a gente estava falando, pegou na draga, agora que está bem, não vou querer renovar. Então as conversas, não existe conversa encaminhada, mas já existe a possibilidade de renovação por mais tempo desses patrocinadores. Eu acho que tudo isso que a gente está falando, só para a gente finalizar, que o bloco está ficando comprido, tudo isso que a gente está falando reflete em várias áreas, né? O futebol melhorando, mesmo essa questão dos patrocínios. Tem outra coisa que pode passar desapercebido. A gente era do grupo secundário da Adidas, né? A gente não tinha coleção exclusiva, a gente não tinha vários dos lançamentos que o Flamengo tem, por exemplo. E a partir de 2021, o São Paulo passa a ser dos clubes tops da Adidas novamente. A gente não tem retorno financeiro, porque o nosso contrato foi muito mal feito, a gente só ganha sobre royalty, mas a gente passa a ter coleção feminina completa, que hoje, por exemplo, saiu no site da Adidas o tênis do São Paulo, super legal e tal, não tem feminino. Não tem mesmo, porque o São Paulo é linha secundária até o dia 31 de dezembro. A partir de 2021, a gente passa a ser linha principal. Então, você começa a ter linha casual, lançou uma agora no dia 18, que fez 15 anos do Mundial, sobre Yokohama, uma camiseta super legal. Então, a gente deve começar a perceber novos produtos, uma variedade melhor. Eu acho que isso tudo é reflexo de um São Paulo um pouquinho melhor, né? Não dá para a gente elogiar muito, porque você sabe como é o São Paulo, mas tudo é reflexo de um São Paulo um pouquinho melhor. Tem outro detalhe, Caio. Isso tudo que você está falando, já é um encaminhamento otimista, né? Que a gente pode olhar com olhos otimistas para o ano que vem. E isso tudo pode ser incrementado, pode ser com títulos. Então, claro. Título, tudo é o mais importante, né? Você negocia patrocínio, você negocia novos patrocínios, novas coisas. Isso que eu ia falar, sócio-torcedor. Né? Premiação, né, Barolo? Pô, premiação da Copa do Brasil é 76 milhões. A gente falou de ter que vender 176, ganha 76, é só 100 que tem que vender. Então, o panorama, a gente está vendo que eu, pelo menos, estou vendo com otimismo, sem contar com os títulos. Então, com os títulos, que a gente pode ser que tem chances reais de conquistar os dois, pode ser ainda que esse cenário melhore ainda mais para o ano que vem, né? Deus queira. Oremos. Bola cheia e bola murcha da semana. Porra, mano, os caras estão voando, meu. Tá fácil demais. A bola cheia vai pro Tietê, meu, que deu uma resposta, assim. Tem muita gente que gosta de criticar quando jogadores estão em má fase. Porra, os caras podem dar a volta por cima, são peças versáteis. Gostei, cara. Joga a bola, fica quieto, responde em campo. Então, acho que o Tietê é o grande destaque aí. E o bola murcha, cara, porra, eu acho que é esse mimimi aí, né? Esse chororô que não cala aí no Rio de Janeiro, né? Jogada suja, isso aí não se faz, cara. Isso acho que mostra cada grandeza de cada clube. Então, vai para eles aí, o bola murcha. Boa. Você, deixe seu placar, comenta com a gente. Eu não posso esquecer de dar um recado, cara. Pessoal da Bebelier, que tá parceira da gente aqui, pô, estamos com o link aqui embaixo, a galera que assinou tá gostando pra caramba, você compra cerveja, preço de custo, se você faz assinatura anual, cara, o valor é barato por mês, o link tá aqui embaixo, parece que fez maior sucesso, aí o Dani tava comentando com a gente, cara, participe você também, ajude o Resenha na briga aí, todas as informações e link aqui embaixo, fala aí, Jungs. Falta o placar, amigão. Placar. Pô, eu falei 4-1, vocês riram da minha cara, foi 3-0, quase 4, hein? Quase, sempre. Ó, Grêmio e São Paulo, Arena Grêmio, quarta-feira, 21h30, é isso? Eu já chegando, porque eu já falei pro meu filho que vai ser 2-1 São Paulo. São Paulo vai ganhar lá.
Eu vou de 1-1 e traz para casa. Você, Barolão. Deve ser 2-2 lá e 1-0 aqui, São Paulo classificado. Aí, no sábado, 21 horas, no Maracanã, horário difícil, horário complicado, né? Fluminense e São Paulo. Seu placar, Barolão? Cara, eu acho que seria 2-0, 3-0 com o Hudson em campo. Sem o Hudson vai ser só 2. Eu vou de 2-0 também, Barolão. Vou te acompanhar nessa. Juntos. Eu vou na emoção, 3-1. 3-1. Beleza, e você? Comente seu placar aí, próximo bloco. Então, senhoras e senhores, novamente, num momento emocionante, tricolor voando. Como é que tá a expectativa aí para o jogo de quarta-feira com o Grêmio? Manda aqui as perguntas, manda aí que a gente vai ler. Lê aí, Caião, para nós. Barolo, Tietê titular. Sabia, ou é do Luciano ou é do Tietê. A gente falou isso no primeiro bloco. Eu acho que sim, manter o mesmo esquema, porque o São Paulo jogou muito bem contra o Atlético. Não precisa arriscar colocar o Luciano no primeiro jogo de Copa do Brasil, de semifinal, se ele está 100%. Eu acredito que o Diniz vai com o Tietê, que é o cara de confiança dele. O Luciano vai viajar, fica no banco, se precisar, coloca no segundo tempo. Lembrando que são 2 jogos, né? São 2 jogos. Nada vai ser decidido amanhã, na quarta-feira. O Aimar Alexandre pergunta para mim assim, Caião, tá confiante para quarta-feira? Aimar Alexandre Prado. Cara, é o seguinte, eu vou tentar explicar a minha loucura, tá, para vocês. Todas as vezes que eu estava confiante, o São Paulo perdeu. Então, assim, eu acho que a gente pode ganhar, mas eu tô querendo ficar com medo, entendeu? Claro, vocês sabem que eu não sou muito supersticioso, mas eu acho que é o melhor momento pra gente pegar o Grêmio. Mas o Grêmio é fortíssimo, favorito, tô morrendo de medo do Grêmio, Tô perguntando se a gente iria de reserva, já falamos. E tem uma polêmica aqui que eu não tinha visto, hein? O Gustavo Veloni pergunta aqui: o Hernanes curtindo uma coisa do Flamengo não merecia a mesma crítica do Arboleda? Não, acho que um like é bem diferente, né? Eu não sei. Se alguém souber aí, o que o Hernanes curtiu do Flamengo aí, não tô nem sabendo, cara, mas... Não, eu acho assim, de saída já é bem diferente, porque um é tricampeão brasileiro, um tem história, o outro não tinha nada e vestiu a camisa do Palmeiras, né? E um é Flamengo, outro é Palmeiras, mas eu não sei, cara, se alguém souber aí, vocês sabem de alguma coisa, Barolo, Junks? Eu não, vamos averiguar direitinho, né, para não falar merda aqui, né? Se for alguma coisa relacionada ao racismo, no caso do Gerson, tudo bem. Exato. Se for alguma coisa ligada ao nosso rival disputando ponto a ponto o Campeonato Brasileiro, paulada no Hernanes. Não é a mesma coisa que você vestir a camisa de um rival. Não é. Você dá um like... E não é a cara do Hernanes fazer isso, né? Exatamente. Só que eu acho o seguinte, não sei o que aconteceu. Se no momento desse, agora, a gente decidir... Barolo, só um parênteses. Galera já comentando aqui, o Vinícius SP falando, é um post sobre racismo. O Renato, então, imaginei. Aqui eu acho que nesse caso, então, não tem nem o que falar, né? Solidariedade total. É bom averiguar. Nesse caso, acho que até eu devo ter curtido o post do Flamengo nesse caso. Não tem nada a ver o Arboleda com nada a ver, a história do Arboleda com... Desculpa, esquece. Racismo, todos nós temos obrigação de ser solidários. Está sendo investigado, beleza. Não é mimimi, muita gente fala que é mimimi. O próprio Vampeta falou que está muito chato, que não pode chamar ninguém de negão mais. Que não pode, Vampeta, não pode. Não é mimimi, não. Se for isso em relação ao racismo, todo apoio ao Gerson, se for mesmo comprovado e também. O Juntos, a gente falou aqui que não escalaria o Luciano, né, se ele não tiver 100%, e que a gente manteria o Tietê para o jogo contra o Atlético Mineiro. Aí tem uma pergunta boa que eu perdi quem foi o cara que fez aqui. O Tietê não pode jogar contra o Fluminense. E aí, meu? Vitor Bueno, né? Eu iria de Vitor Bueno, cara. Eu acho que essas duas peças são as peças que estão na manga do Diniz. Não estou falando só de gostar do jogador, não, cara. Acho que passa mais do que isso. Acho que quem está entendendo a mensagem, o que o Diniz quer que eles façam em campo,
são esses dois jogadores, porque você vê que eles entram em situações distintas e, querendo ou não, assim, não tô gostando ou não de jogadores, os caras estão dando a resposta, meu. Você vê como entra o Vitor Bueno, entrou bem nos últimos jogos, em todos os jogos, então acho que juntos eu iria de Vitor Bueno, cara, se na ausência do Tietchan. Tá. O Vitor Leone pergunta para mim se o Gilberto foi o melhor reserva do São Paulo nos últimos anos. Cara, sim. Eu até preferia o Gilberto que o Pablo hoje em dia, mas o Gilberto também, quando saiu, praticamente se convidou para ir para o Corinthians, ali também perdeu a oportunidade de ter ficado no São Paulo, porque quem não quis ficar foi ele, né? O São Paulo ele queria ser titular, naquele momento a gente tinha o Prato e tal, e não ficou. Outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, pera. Ai, caceta, pera aí que vocês vão vendo eles. Eu quero ver quem foi que perguntou. Vocês chegaram a ver o kit do Mundial de 2005 que lançaram? O São Paulo lançou em parceria. Você viu, Jones? Eu vi, cara. Mas foi o JG Gurin que perguntou. Mas JG Gurin que perguntou. Eu fiquei em dúvida se é em parceria mesmo, cara, porque não pareceu ser lá no site oficial do São Paulo. Não. Apareceu sim. O São Paulo lançou em parceria com tipo uma dessas lojas retrô. Produto licenciado, produto oficial, só que é de algodão, tal, né? Não é camisa, não. Não, entendi. Então, não entrei no detalhe, não. Eu vi que tinha acontecido, mas não vi se era de algodão, não vi o tecido para falar, não. Ô, Barolo, o Adarô... Perdi aqui, caceta. Vamos... O Adanone, que sempre participa aqui com a gente, o cara tá até quieto, na opinião, o cara era o mais corneta de todos. Ele pergunta aqui aí ele é amigo do meu cunhado, fiquei sabendo. Se o Toró tem potencial para ser titular no São Paulo. Até o São Paulo brincou, fez uma comparação que ele tá parecendo com o Borges. Você acha que o Toró tem potencial para evoluir, cara? Cara, eu acho que tem. O Toró é garoto, esses garotos vão oscilar. Talvez o Toró tenha se oscilado mais do que os outros. Ele entrou bem, fez um golaço contra o Atlético. Só que eu acho o seguinte, o Diniz, que a gente tem que confiar no Diniz, tá vendo o trabalho desses caras no dia a dia, né? E colocou o Toró no segundo tempo para articular o contra-ataque ali e deu super certo. Eu acho que esses caras do São Paulo, todos têm chance, cara. Todos têm chance de evoluir. E é o que o Jux falou no começo. Esses caras, o São Paulo numa boa fase, ele está recuperando o jogador. Tem jogador que está jogando uma bola que nunca jogou. Olha que jogou Rua Franca contra o Atlético. Então, eu acho que esse time com confiança, esse time disputando liderança de campeonato, disputando semifinal de Copa do Brasil, todos eles têm condições. Todos eles com confiança têm condições. Se está vestindo a camisa do São Paulo, se fez parte da base, que é uma das bases mais vencedoras do futebol brasileiro, tem chance de evoluir. Concordo. Essa, para mim, aqui... A Joy Marques, eu achei que ninguém ia perceber e eu vou ter que me explicar então, né? Porque sempre que tinha jogo da Copa do Brasil, eu tava vindo aqui com a camisa preta, porque deu certo contra o Flamengo, deu certo no segundo jogo. E eu vou ter que entrar numa questão, né? Eu tô fora de São Paulo, eu estou com a camisa preta aqui sim, mas hoje, não sei se vocês sabem, Saturno e Júpiter estão alinhados pela primeira vez em 400 anos. Dá para ver a estrela de Belém. Dizem, né, que hoje é o início de uma era da luz, que não sei o quê, né? E que seria melhor você usar roupas mais claras. Já pensando no jogo de quarta-feira, eu estou com a camisa preta na casa, mas eu estou usando roupas mais claras para o alinhamento de Júpiter e Saturno. Caralho. Não custa nada, né? Não custa nada. E um salve especial para Bebelier, né? Que, nossa senhora, my friend, tá funcionando essa parceria aí, hein? E tá dando sorte, né? Eu só vou te avisar, se prepara se o São Paulo perder do Rio, você vai ser muito lembrado com o seu astral de Júpiter. Não, o cara aqui, ó, o Igor tá falando que eu sou pior que o Cuca, cara, que eu sou mais louco que o Cuca. Talvez, não custa nada, a gente precisa ser campeão, né? A minha parte eu faço, agora os caras precisam falar. Eu já falei, não é superstição, eu não sou supersticioso. É que mal não vai fazer algum mal? Não, então... Não, é isso.
Aí agora a Beth está perguntando, por que não a branca? Pô, porque eu não estou em casa, eu estou no interior, eu também não ia trazer 1 milhão de camisetas, eu trouxe essa, trouxe a que eu estou vendo o jogo, que eu não queria usar, e a preta justamente por isso. Mas vamos falar de outras coisas mais importantes. O Killer John Rones, que também tem participado, o Rones Killefídio, porra, difícil falar aqui também. Ele falou que entraria com um Nestor contra o Fluminense, cara. E alguém aqui na nossa live, que a gente estava na semana passada, que deu a ideia do Tietchan, a gente, pode ser, no fim, foi um dos nossos milhões de telespectadores que escalaram o time contra o Atlético Mineiro. Você escalaria o Nestor? Eu acho que o Diniz não vai colocar o Nestor em partida titular assim, não vai fazer isso. Ele vai colocar os caras de confiança dele. O Nestor está entrando aos poucos, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Só um detalhe aqui, ó, entrei agora no site do São Paulo, a camiseta São Paulo 2005 Yokohama é da Adidas, tá? A camiseta é da Adidas. Não, mas é que tem duas, Barolo. Essa é o lançamento, essa é uma parceria, e o São Paulo fez uma réplica da do Rogério e da de jogo. Essa da Yokohama é da Adidas. Sim, é de algodão, R$ 129,99. Isso. É que são duas, tá? Essa aí sim, essa aliás tá legal pra caramba. Tem a montanha de Yokohama, né? Tem a data do jogo, achei bem bonita isso. Isso no site do São Paulo ou da Adidas, Barolão? Site do São Paulo. Boa. Barolo, o Bruno Tronco pergunta para você se o Daniel Alves foi o melhor diretor de futebol dos últimos 10 anos. Melhor diretor se for campeão, vai ser o melhor diretor de futebol, presidente, treinador, preparador físico e tocador de tantã. A cada 3 comentários, 2 são sobre o Rogério Ceni e o Rodrigo Caetano. A gente falou bastante no primeiro bloco, como a gente está gravando quase uma semana depois do jogo passado, então a gente entrou bastante na questão Rogério Ceni, bastante na questão Rodrigo Caetano, bastante na nova diretoria, que também estão perguntando aqui. Então não percam amanhã, tá? Banco Inter também já falamos. Rogério Ceni ingrato. Os reacts do Barolo são os melhores. O Marcos Flops pergunta. Tá dando sorte, cara. Eu peguei 2 gols do São Paulo, dando vexame, gritando que nem um doente mental. Mas vamos ver. Contra o Grêmio, acho que eu vou pegar o finalzinho do jogo de novo ali. Vai, eu vou fazer a última aqui, que o Raul, perdi. Pô, tá bastante pergunta aqui. Aí eu mando um abraço para todo mundo aqui. O Raul Nestor, ele pergunta assim, pô, o Hernani estava com dificuldade de adaptação, tem um salário alto, chegou a pensar em sair e o São Paulo convenceu a ficar. Vocês manteriam o Hernanes para o ano que vem? Eu sim. Eu acho que uma negociação aí um pouco mais pontual, talvez algo de produtividade, alguma coisa assim, cara, eu acho que sim, por vários motivos. O primeiro é que eu acho que ele tem futebol ainda para entregar para o São Paulo, acho que ele joga muito bem, é um dos poucos ídolos em atividade, e principalmente, cara, é um cara que muda o perfil do São Paulo que a gente está falando, esse novo São Paulo. É um cara de comprometimento, de caráter, assim como o Juan Fran, assim como outros jogadores que estão aí. Eu acho importante, cara. Acho que a questão salarial pesa muito, mas eu manteria assim. Barolo, eu ia fazer a última nessa, mas o Danilo Pessoa fez uma pergunta boa pra cacete, cara. Então acho que a gente pode falar os 3 sobre essa. Ele falou aqui, a gente tem, pelo balanço lá, pelo planejamento divulgado, a obrigação de vender 176 milhões, que é o que a gente falou aqui. Provavelmente, se for de ponta, é um jogador de ponta. Qual você venderia? Qual você acha que faz menos falta para o São Paulo? Vamos pensar, né? Deve ser o Brenner, Sara, Igor Gomes ou Diego Costa, né? Obviamente, eu acho que o mais substituível é o Diego Costa. Mas eu não sei se só que com o Diego Costa a gente consegue 20 milhões de euros, cara. A gente vendeu o Breno lá atrás por 18 milhões de euros e acho que é a maior venda de um zagueiro da história. Não sei se conta. Aí teria que ir um Diego Costa, um Toró, um Elinho, aí ia ter que fazer um pacotão. Se fosse para vender só um, quem você venderia, Barolo? É difícil, hein, cara? Difícil porque eu acho que desses jogadores que você falou aí, o Igor Gomes e o Sara são os que têm maior potencial de crescimento.
O Fato. Brenner Tô lembrando aqui que tem o Luan também. Não, eu falei, é o Luan. Sim. Eu acho que desses caras, é o que você falou, o Diego Costa, até porque ele não está jogando. Eu acho que se o São Paulo vende, de repente, o Diego Costa, consegue se livrar do Trellis, consegue pegar um preço bom em algum outro jogador que não é tão importante assim, eu acho que pode suprir essa carência aí. Desses jogadores do São Paulo, eu acho que todos eles, o Sara e o Igor Gomes, são os que têm mais potencial. O Luan foi o que deu. O futebol do Luan é muito parecido com o futebol que tem muito jogador aí que joga, o de marcação e tudo. Que ele é jovem, o cara é talentoso e tal. Talvez, por essa característica do Luan ser mais comum o jogador de marcação, de desarme, talvez seja ele que fizesse menos falta. Você conseguia suprir a ausência do Luan para um jogador com as mesmas características. Com as mesmas características e potencial do Igor Gomes, do Sário do Brenner, eu acho mais difícil. Então, lembrando aqui do Lisieiro, acho que o Lisieiro ainda no pacote de boia, Elinho. O Elinho, acho que tem o passe fixado no Red Bull já em 22 milhões. 22 milhões é 10%, é quase, sei lá, 20% do que a gente precisa. É pouca coisa ainda. O problema é que os caras vão vir atrás, cara, dos titulares que estão brilhando. Lógico. Vão vir atrás do Brenner, vão vir atrás, né? Não vão vir atrás dos reservas, né? Claro. E você, Jones? Não, também acho, cara. Acho que tem muito nome bom aí. Acho que não tem que se precipitar mesmo. A gente falou em outros programas sobre a importância de vender diretamente também esses jogadores, valorizar um pouco mais, fazer que ganhe um título para valorizar ainda mais e vender diretamente para um clube, se necessário, e não para um clube ponte. Mas, cara, vejo poucos nomes aí que possam fazer a venda, a não ser esses que eu acho que não vai vender, Elinho, entre outros aí. Mas... O Gui Finotti falou aqui que se fosse o Aidar, venderia todos e a mãe. Ô Jungs, termina o bloco aí, que eu vou falar para a galera pedir um abraço, e aí eu já vou mandando os abraços aqui para todo mundo, então. Fechado, Caião. Muito bom, senhores, todo mundo ansioso, perguntando muita coisa interessante aí. Obrigado pela participação, se inscreva no canal e continua acompanhando a gente aqui. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. É o último do ano? Não, né? Ainda tem mais um. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Mas vamos aí, corrente. Todo mundo torcendo junto para o jogo mais importante do ano até agora. Espero que segunda-feira seja um resenha feliz. Barolo, quer mandar abraço para alguém? Cara, eu queria mandar um abraço especial para a família do meu enteado, que a gente perdeu uma pessoa muito querida por causa dessa doença maldita aí. Não queria. É um negócio que abala. Estou preocupado porque isso está chegando cada vez mais perto. Então, foi um final de semana muito difícil e eu peço para as pessoas continuarem se cuidando, porque não acabou e, ao contrário, está cada vez ficando mais perto. Então, minha solidariedade é toda. Eu vivi de perto o drama que é acompanhar a pessoa internada e a evolução do quadro, e um dia é melhor, outro dia piora. Então, toda a minha solidariedade à família e para as pessoas, pedindo para as pessoas se cuidarem, porque ainda está muito longe de acabar. E sentimentos, Barolo. Você, The Junks? Também, não, os sentimentos aí, assina embaixo e vou deixar só o respeito e homenagem aí, Barolão, a família, e vai em paz aí. Dias melhores virão, tricolores. Beijo do Magro, até a próxima semana, valeu!